Bem-vindos e bem-vindas à Casa do Senhor, uma saudação especial para as pessoas que vão estar vendo esta mensagem lá na África, no Brasil, onde quer que estejam. Nós os saudamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o título da mensagem de hoje, como sempre, é uma pergunta. E a pergunta para hoje é o seguinte: você precisa de ser consolado? Ou você precisa de ser consolada? Precisa, Mário? Precisa de ser consolado? Precisa, Maria? Nós todos precisamos de ser consolados, né? E seguindo a série do Sermão da Montanha, hoje nós estamos explorando o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Nós pregamos sobre o versículo 3 na semana passada e hoje nós vamos falar de mais uma bem-aventurança. E a palavra do Senhor diz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Meus irmãos e minhas irmãs, há diferentes tipos de choro e também muitos motivos pelos quais nós choramos ao longo da nossa vida. Se a gente for recapitular a nossa vida, a gente vê que a gente chora por muitos diferentes motivos durante a nossa jornada, né? Então, quando nós éramos babies, babyzinhos como a Kinsley, a gente chorava quando estava com fome e a mamãe ia lá e nos dava o leite materno e quando terminava a gente estava sorrindo, né? Eu creio que toda criança chora nessa fase quando está com fome e até grita. Tem algumas criancinhas que gritam, mas isso é normal, porque a criança está com fome. Imagina se você está com fome. Eu não sei se deve ter algum adulto em algum lugar do mundo que algum dia não só chorou, mas gritou pelo fato de estar com fome, porque isso não é uma coisa boa, né? Mas quando a criancinha recebe o leite materno, aí fica alegre e termina o choro. Agora, quando nós crescemos, aí já não choramos e nem gritamos mais quando chorávamos quando éramos babies. Eu vou procurar falar mais baixo para não molestar a bonitinha lá. Então, quando nós crescemos, aí já não chorávamos mais com aquela fome, né? E nem gritávamos, mas quando nós passamos por algum sofrimento na vida, quase sempre a gente chora, né? E o sofrimento, obviamente, é uma coisa que traz amargura para a alma. Principalmente, por exemplo, quando a gente perde alguém que a gente ama. É como perder uma parte de nós mesmos. Eu imagino agora essa situação da Ana, que perdeu o pai dela, do José, que perdeu o pai dele, né? Então, cada pessoa reage de uma maneira, mas muitos choram nessa situação. Não é um caso de falecimento, é um caso de enfermidade, mas ontem a gente esteve com pessoas da nossa congregação cuja mãe está enferma e, obviamente, que nesse momento a gente chora para a gente desabafar, para a gente liberar o nosso sentimento de tristeza. Agora, o sentido da palavra chorar na tradução mais comum do inglês é mourn, que corresponde em português à palavra lamento ou à palavra luto. Lamento, às vezes não é só o luto, mas às vezes por uma circunstância qualquer a gente tem um lamento, ou seja, é um sentimento profundo na nossa alma, o lamento. Então, o que acontece na prática é que uma das coisas que traz as pessoas muito a chorar é a solidão. Isso é um exemplo das coisas que acontecem, né? A solidão. E o caso da maior solidão que a gente tem, que a gente sofre, é quando a gente não
é amado, ou quando a gente não é amada, ou quando a gente não ama, porque nós fomos criados para amarmos e sermos amados. Então, essa falta desse amor às vezes leva as pessoas em situações muito graves de solidão. Mas Jesus aqui não estava falando, e nem está falando nesse versículo, ele não está falando do consolo que a nossa mãe dá. Ele não está falando do consolo por quando a nossa mãe nos amamenta, quando a gente está com fome, né? E o que ele está falando é do consolo da nossa alma, é do consolo do nosso espírito. E é isso que ele quer tratar conosco hoje, né? Se nós estamos passando por sofrimento na alma, seja qual for a razão, ou sofrimento no nosso espírito. E um dos maiores consolos para o nosso sofrimento é quando nós cremos naquilo que o Senhor falou. O Senhor falou que todas as coisas contribuem para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o maior consolo vem quando a gente crê nisso. Quando a gente crê nisso, a gente vê que quando nós sofremos, há sempre algum propósito, né, que a gente vai superar com o sofrimento, ou com a aflição, ou com o nervosismo, a gente vai superar aquele sentimento, aquela coisa, quando nós cremos. Muito bem. Agora, às vezes, o nosso choro não é expresso em lágrimas. Às vezes, o nosso choro é expresso em um profundo lamento. Seja porque alguma coisa está acontecendo agora, que está nos levando àquela ansiedade, àquela coisa, ou seja por coisas que se passaram lá no passado. Não é isso mesmo? As coisas que estão lá no passado. Então, essa semana, 2 semanas atrás, eu tive um sonho em que eu chorei, e chorei muito, porque o Senhor trouxe à superfície da minha mente alguma coisa que tinha se passado há muitos e muitos e muitos anos e que eu já tinha até esquecido, mas que precisava de ser curado. Aquilo que estava lá no profundo da minha alma precisava de ser curado. E o Senhor trouxe à superfície da minha mente por intermédio de um sonho. O Senhor usa o meio que Ele quer para nos acordar, vamos dizer assim, e nos levar a ser curados. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os que choram, Ele teve um sentido profundo, um objetivo profundo de nos consolar, seja por coisas que já aconteceram e que a gente nem sabe que ainda precisa de ser curado, ou por coisas que estão acontecendo no momento. Agora, bem-aventurados os que choram, por quê? A pessoa que chora ainda tem sentimentos. Pessoa que não... Você pode ver que tem, por exemplo, pessoas que são criminosos, né? Há situações tristes de bandidos que matam as pessoas friamente e alguém às vezes até pergunta, escuta, e você não se arrepende de que você matou uma criança, uma coisa? O coração da pessoa está tão endurecido, né, que ele não se arrepende, ele não tem sentimento mais. A pessoa se torna como anestesiada. A alma da pessoa fica anestesiada. Então, aí se vai embora a sensibilidade da pessoa. E a sensibilidade da pessoa vem por intermédio do amor. Uma pessoa que não ama, você crê que alguma pessoa que não ama, ela tem sensibilidade com alguma coisa? É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil uma pessoa que não ama e que não é amada, ela ter essa sensibilidade. Então, o sentido do choro, que às vezes é o choro propriamente para desafogar aquele sentimento da alma, mas às vezes é um lamento, ele tem um sentido muito profundo. E há uma passagem no Antigo Testamento em que Ezequiel falou com o povo, Deus falou com o seu povo por meio de Ezequiel, quando fez uma promessa para o povo dele que vale até esse momento para nós e para todas as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, e eu sei de muitas que estão em sofrimento, né? Estão chorando. Então o que acontece? Deus falou para o seu povo o seguinte: eu
tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. E colocarei em vocês um espírito novo. Colocarei em vocês um espírito novo. Então, tudo que nós precisamos, quer alguma consolação maior do que Deus colocar dentro de nós o seu Espírito Santo? O Espírito Santo, que é o Consolador, uma das funções do Espírito Santo é de nos consolar. E ele cumpre esse papel até no meio de situações que a gente esteja sofrendo, né? E que ele nos traz a paz, mesmo no meio de toda a confusão que possa estar acontecendo. Então, o nosso choro não é expresso todas as vezes em lágrima, mas num profundo lamento que às vezes nós estamos precisando de ser curados na nossa alma. Então, agora eu queria dizer a vocês o seguinte: o choro mais profundo que a gente pode ter é definitivamente o melhor remédio para a cura da nossa alma. Tem muitas pessoas que retêm o choro. Eu sou forte, eu não vou chorar. O choro profundo, ele é o melhor remédio para a cura da nossa alma. E é o choro profundo aquele que vem no momento do nosso arrependimento. Quando o Espírito Santo toca o coração da gente e a gente se arrepende verdadeiramente, aquilo no profundo da nossa alma, aquilo é um choro, mas que vai nos libertar, porque o Senhor veio para nos perdoar. Ele não veio para nos condenar. Então, quando o Espírito Santo toca a gente para a gente se arrepender, esse é o processo que o Senhor usa, porque é por meio do choro que ele libera todos aqueles maus sentimentos que estão dentro da nossa alma. Então, uma recomendação importante é para a gente não reter o choro. Quando a gente sentir vontade de chorar, choremos, né? Coloquemos para fora aquilo que está nos corroendo, está corroendo a nossa alma, está nos levando ao desespero. O choro é bom nessa hora e é o melhor remédio para a cura. Agora, na verdade, o que importa é que no Senhor Jesus, e somente no Senhor Jesus, é que nós encontramos as promessas de consolar a nossa alma, de consolar o nosso espírito, de consolar o nosso choro. A gente pode ter pai, mãe, filho, filha, avô, avó, a gente pode ter em redor da gente um monte de gente que nos ama, marido, mulher, pode ter um monte de gente que nos ama, mas às vezes não é a consolação que vem da parte das pessoas ou dos nossos familiares. Às vezes o que a gente mais precisa, além, não estou dizendo que o consolo da parte dos familiares não é importante, mas às vezes o que a gente precisa é muito mais do que o consolo que vem de um filho, de uma filha, ou até mesmo da nossa mãe e do nosso pai. Então, o que acontece na prática é isso, é que a palavra de Deus, ela é firme, ela é muito firme e ela nos traz consolo. Por quê? Diz lá o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não existe choro, não existe desgraça, se a gente quiser usar uma palavra bem triste, não existe choro nem desgraça que vá durar a vida inteira, porque o choro pode durar durante uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque a cada manhã o Senhor derrama na nossa vida novas bênçãos novas a cada manhã. Então, eu quero testemunhar com vocês o que aconteceu lá na prisão essa semana. Eu vou lá na prisão todas as quintas-feiras para ministrar a eles. Eu tenho um horário bem vasto para essa estada com eles. Então, eu compartilhei com eles lá essa mesma passagem, né, de que bem-aventurados são os que choram. E muitos detentos, né, muitos, eles estão lá sofrendo de depressão, porque estão separados da família. Muitos estão sofrendo de tristeza. Outros sequer têm aquela sensibilidade de que nós estávamos falando.
outros reagem de forma diferente. Uma das salas da prisão, na outra semana, na outra ala onde eu vou, estava fechada e o segundo grupo eu não pude ministrar para eles porque teve alguém que arrebentou a parede. Você já imaginou uma pessoa cheia de raiva, cheia de ódio, arrebentar, furar a parede da sala? Arrebentou aquele negócio ali do ar-condicionado, esmurrou aquilo. Então, essas pessoas, tristemente, já não têm mais sensibilidade. Elas extravasam o sentimento delas com o ódio, com a raiva, o que é muito diferente da forma de extravasar com o choro. Quando a gente chora, a gente não sai esmurrando as paredes e nem batendo em ninguém. É uma coisa que o Senhor está nos levando a curar. Então, o que é mais notável, o que é extraordinário, é que o primeiro grupo que eu ministrei nessa quinta-feira, quando eu ministrei essa palavra e a gente orou junto, etc., tinha gente lá que estava em atitude de reflexão, simplesmente ouvindo, fechando os olhos e em atitude de reflexão diante de Deus. Alguém lá chorou. Eu vi, eu não fiquei prestando atenção nos olhos de todo mundo, mas teve um rapaz que eu observei, ele chorou. Porque na presença do Espírito Santo, aquele choro foi uma maneira do Senhor libertá-lo daquela agonia, daquele sofrimento que ele estava. Agora, veja só, esse tempo foi extraordinário. No primeiro grupo tinha cerca de 25 pessoas, no outro grupo um pouco menos, porque alguns já vão saindo, vem chegando gente nova, etc. Mas o que acontece é que foi um tempo extraordinário para a cura. Aí eu disse para eles o seguinte: olha, quando vocês se reunirem, porque eles se reúnem, tenha o pastor lá, tenha o padre, tenha quem for, ou se não tenha, esse grupo, que é um grupo grande, 25 pessoas, de um total de 50, 60 dentro de uma sala de prisão, vamos dizer assim, a metade daquele grupo. Então, essa metade, eles estão lá e eles oram. Toda manhã eles oram. Toda manhã eles refletem na palavra de Deus, na devocional da palavra de Deus. Então, eles disseram que é o momento em que eles extravasam aquela tristeza, aquela amargura profunda. Então, eu notei um negócio lindo, porque a gente interage, eu falo, eles também dão algum testemunho, alguma coisa assim. Então, eles falaram o seguinte, que existe solidariedade entre eles. Você vê que coisa linda. Pessoas que estão na prisão, não são todos, obviamente, mas um grande grupo, eles ali estão solidários. O que é a solidariedade? É um ouvir ao outro. É um ouvir e confortar o coração do outro e orar com o outro. Um dia está ruim, está mal, o outro está bem. Então o que está bem intercede pelo que está ruim. E a solidariedade deles é tão grande que eles compartilham as coisas que não só eles sentem, mas os problemas deles, porque ali todo mundo está em problema. Não tem ninguém que esteja ali que não tenha algum problema. Então, a solidariedade é uma coisa que falta nesse mundo. Os que estão aqui fora, muita gente é solidária uns com os outros, não tem dúvida. Mas tem muita gente aqui fora nesse mundo, não está lá dentro de uma prisão, mas não é solidário com o outro a ponto de tomar tempo para ouvir o outro e orar com o outro e chorar com o outro, né? Assim dizia o apóstolo Paulo, quando ele se regozijava com os que estavam alegres, ele ficava alegre com os que estavam em sofrimento, ele sofria junto. Isso é solidariedade, é uma lição muito grande para nós. Agora, o que é muito triste é que a falta de amor, a falta de sensibilidade de um outro grupo que tem também dentro da prisão, mas que não está com essa atitude. Eu, quando saio, eu não posso ficar falando com ninguém, mas passo por ali, aquilo é um salão que todo mundo está ali. O bonito, o feio, o africano, o hispano, o brasileiro, o americano, seja quem for, está ali, né? Então, eu olho a diferença na expressão do rosto quando as pessoas estão saindo do nosso tempo junto, que o Espírito Santo trabalhou e libertou daquela tristeza, em comparação com a face dos outros que estão, né,
que não tiveram a oportunidade ou não quiseram, porque todos são bem-vindos, mas não se pode obrigar ninguém a ir ao nosso tempo lá junto. Então, a diferença entre a pessoa que já não tem mais aquela sensibilidade para aquele outro que ainda está confiando no Senhor e conta com o Senhor, é uma diferença enorme, é uma diferença gritante, né? Então, o Espírito de Deus veio e consolou, como faz todas as vezes. Eu mesmo saio de lá sempre muito alegre quando isso acontece. Agora, eu disse para eles o seguinte: olha, meus irmãos, Deus tem um propósito para vocês aqui. Deus não quer que ninguém esteja na prisão, numa cadeia. Deus não quer que ninguém esteja sofrendo. Agora, às vezes o sofrimento, ele vem ou para provar a nossa fé, mas em todas as coisas que acontecem na nossa vida, tem um lado bom e tem um lado ruim. Se a gente vai tirar das coisas que acontecem na nossa vida o lado bom, a lição boa daquilo, é ótimo. Agora, se a gente for viver em função do lado ruim das coisas que acontecem, a gente vai cada vez entrar num buraco maior, porque em tudo existe um propósito. Deus não quer que a gente sofra, né? Ele não está aí para prover para nós sofrimento, mas Ele às vezes permite que um sofrimento venha na nossa vida para a gente poder caminhar pela fé e se liberar daquela experiência ruim. Não é isso mesmo? Então eu falei para eles: olha, vocês são privilegiados, Deus tem um propósito na vida de vocês aqui na prisão, porque isso que vocês estão fazendo aqui, muita gente que está lá fora não está fazendo. Vocês aqui têm tempo disponível para vocês orarem, se reunirem, desabafarem e aplicarem a solidariedade, o sentimento de solidariedade uns com os outros. Mas outras pessoas lá fora que estão, entre parênteses, livres, não estão numa prisão, elas não tomam tempo para orar e para refletir na palavra do Senhor e para se liberar dos seus sentimentos que vêm. Então, às vezes até inconscientemente, eu observo lá nesse grupo da prisão, às vezes até inconscientemente, porque lá tem gente que já é convertida, que vai naqueles grupos, mas tem gente lá que não é convertida ainda. Então a gente vê que às vezes inconscientemente, porque a pessoa ainda não teve uma experiência com Cristo, mas mesmo inconscientemente o estado de espírito deles muda quando eles estão tomando tempo para compartilhar a palavra e para orar e para cantar cânticos de adoração. E aí eu disse para eles: Deus tem um propósito. A vida de vocês, por isso que vocês estão vivenciando aqui, a vida de vocês vai ser transformada para sempre. Vocês, quando saírem daqui, não vão ser mais as mesmas pessoas da maneira como que vocês entraram. Então, isso é muito importante. Então, ao final, quando a gente sai de lá, uns choraram, outros se alegraram, outros falaram, desabafaram, né? E isso é o que o Senhor quer. Isso é o que o Senhor quer. Agora, tem uma coisa muito importante aí também a considerar, que é o convite que o Senhor faz quando Ele quer nos confortar. O que Jesus Cristo um dia falou quando Ele estava em meio a uma porção de gente lá com um monte de problemas, fosse problemas de saúde, fosse problema do que fosse? Ele chegou e fez um convite para aquela gente daquela multidão. Ele disse o quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, em outras versões, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Essa é a promessa do Senhor. Então, na verdade, aquilo que eles estão fazendo lá, aquilo que a gente está tendo o privilégio de fazer lá, a gente está atendendo um convite de Jesus Cristo: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é a promessa de Deus aplicada na prática da vida, né? A gente deveria praticar isso aí de uma forma muito sólida e muito constante, porque quando nós vamos de verdade ao Senhor,
naquele momento que a gente atende o convite dele, a paz dele vem sobre nós de uma maneira que a gente não pode entender. Eu há uma hora atrás eu estava aqui triste, chorando por uma situação que está se passando, né, como se passa sempre, e daí a pouco você se sente aliviado, você se sente sem aquela opressão. Então, a palavra do Senhor é fiel. Então, qual é a chave aqui? A chave aqui é que a gente, em épocas de tensão, ou em épocas de tristeza, seja pelo que for, em épocas de tensão e de tristeza, esperar no Senhor e depender do Senhor, para que em Cristo e somente nele, que ninguém mais pode dar esse alívio, nós possamos superar a nossa tristeza, superar a nossa ansiedade, a nossa situação de cansaço, de opressão ou de doença, né? E aí o nosso choro vai ser transformado em quê? Em outro choro ou em alegria? O nosso choro vai ser transformado em alegria. Essa é a promessa. Ou eu creio ou eu não creio. Eu não tenho como viver de outra maneira. Então, mesmo que seja difícil, a lição de hoje é essa. A gente deve aceitar o tempo de Deus na nossa vida e deixar que o Senhor use as nossas lágrimas para limpar as impurezas que estão dentro de nós, porque o choro é uma maneira, falando como uma metáfora, é uma maneira de limpar as impurezas que estão dentro do nosso coração e nos voltarmos para Cristo. Então, só para encerrar, eu queria lembrar vocês o seguinte: nós vamos cantar uma música que o pessoal que não está aqui hoje, eles conhecem muito bem, porque a gente está sempre compartilhando. Aliás, o Mário deve conhecer, que eu mando sempre esses corinhos para o Mário também, mando para... Eu acho que já mandei também para vocês. É um corinho que o nome como é o nome daquele corinho que a gente vai compartilhar? Peraí, aguenta aí. Aguenta só um minutinho. Como é o nome? Raridade. Como é o nome dessa música? Raridade. Raridade. Em que esse homem é tão ungido da parte de Deus, ele é tão ungido que ele compôs essa música e ele diz como é que a gente é amado pelo Senhor, como é que Ele nos ama. Ele pôs o título da música de raridade, porque aos olhos de Deus nós somos realmente raridade. Raridade, ou seja, a forma como Deus nos vê, de forma tão especial, a gente se torna uma raridade no meio desse mundo de trevas. Amém? Então vamos primeiramente orar, e aí a gente vai ouvir essa música e cantar essa música como uma maneira da gente liberar aquilo que está dentro de nós e que o Senhor queira nos curar no dia de hoje. Pai eterno, nós viemos a Ti, Senhor, diante das Tuas promessas, para que o Senhor tire de nós toda a tristeza, toda a opressão, todo o cansaço, toda a doença. Senhor, nós também intercedemos pela família da Dona Alzira, também intercedemos pela família da Alice, Senhor, pela perda do seu José. Nós intercedemos pela vida de todas as pessoas que estejam, onde estiverem. Intercedemos também nessa manhã pelo Mário Falcão, lá no Brasil, Senhor, pelo problema do filho dele. Dá a cura ao filho dele, Senhor, também. Enfim, todas as pessoas que são da nossa família, ou que são da família da igreja, ou todas as pessoas que nós conhecemos, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor traga aquele alívio que o Senhor prometeu. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos ouvir e curtir essa música juntos. Pode desligar aí? Pode desligar aí? Não, pode continuar, eu vou gravar a música com essa música é para fechar a mensagem. Não consigo ir além do tempo. Vamos levantar. Tudo que eu consigo é imaginar a
riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas tu eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus por você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus por você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer Senhor, nós te agradecemos essa manhã, porque aqui estamos e temos a oportunidade de adorar a Ti, Senhor, de estar na Sua presença, e na Sua presença nós sermos curados, Senhor. Não importa, Senhor, se o mundo não reconhece em nós os valores, mas o Senhor é aquele que reconhece, que nos conhece desde o momento em que nós estávamos no ventre da nossa mãe. E o Senhor é aquele que nos ama. Por isso, Senhor, realmente nós somos raridade em comparação com aquelas pessoas que desafortunadamente ainda não te conhecem.
Senhor, alcança as pessoas que não te conhecem. Alcança as pessoas que estão a viver no mundo das trevas. Alcança as pessoas que estão agoniadas, as pessoas que estão oprimidas, as pessoas que estão nas prisões, sejam as prisões físicas ou sejam as cadeias de prisão espiritual. Nós proclamamos a vitória em o nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?